Em Brasília, um médico desrespeitou uma atendente de um cinema. Segundo a vítima, ela sofreu discriminação racial por causa da cor da pele. A Polícia Civil confirmou que o médico já enfrenta outras 10 denúncias por atitudes discriminatórias. Há 3 anos, Marina trabalha na bilheteria de um cinema em um shopping de Brasília. No último domingo, o dia de trabalho foi diferente. Fugiu da rotina. Ele chegou exatamente 3 horas. Aí eu disse que ia dar prioridade para elas porque elas tinham chegado primeiro e ia assistir o mesmo filme que ele. Aí na hora já ficou bastante exaltado e começou a falar bem alto ainda. Disse que estava sendo muito grosso com ele e que por isso era dessa cor. Que eu estava no lugar errado, que ali não era o meu lugar, não deveria estar ali lidando com gente, deveria estar lidando com animal. O agressor fugiu assim que os seguranças foram chamados. Marina se sentiu humilhada, já que nunca tinha passado por esse tipo de situação. Ele disse que eu tinha que estar morando na África, cuidando de orangotangos. Isso aí eu fiquei muito humilhada mesmo, me senti um lixo. Somente com as imagens do circuito interno do shopping é que foi possível identificar o homem. Ele é um médico e não é a primeira vez que tem esse tipo de conduta. O psicanalista já foi denunciado 10 vezes. Pesam sobre ele acusações de injúria, desacato à autoridade, lesão corporal e injúria discriminatória racial. Ele está sendo esperado para depor logo mais às 2 da tarde nesta delegacia. Caso ele não compareça, poderá cometer outro crime, o de desobediência. A lei prevê que aquele que venha fazer ofensa utilizando de elementos ligados à questão de etnia, de raça, da condição de idoso, pratica o crime de injúria discriminatória, cuja pena é de 1 a 3 anos de reclusão. Marina quer justiça e pretende pedir indenização por danos morais. A jovem acredita que qualquer tipo de discriminação tem que ser punido. Quero que seja feita a justiça, né? Porque não pode continuar tratando as pessoas desse jeito, porque ninguém merece ser tratado desse jeito. É muito humilhante. Pois é, e agora nós vamos conversar aqui nos estúdios da TV Justiça com o especialista em Direito Criminal, o advogado Marcos Vinícius Figueiredo. Boa tarde, doutor. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Como é que fica essa situação? Pode ser considerado um caso de racismo ou injúria? O racismo ele é um crime diferenciado, né? O racismo está vinculado a justamente essa sobreposição de superioridade de uma raça em detrimento da outra raça. Me parece que nesse caso o fato se adequa melhor à injúria racial. E o que pode acontecer nesse caso? O que a lei prevê nesses casos? O crime de injúria racial está previsto no artigo 140 do Código Penal e prevê uma pena de reclusão, como já dito, de 1 a 3 anos. É um crime considerado de menor potencial ofensivo, alguns benefícios vão poder ser aplicados. Na verdade, não é de menor potencial ofensivo, mas permite a suspensão condicional da pena, me perdoe. Não, está certo. E essa moça, me parece que teve muita testemunha ali, todo mundo viu o que aconteceu. Nesse caso, esse agressor tem como escapar dessa pena? Como é que vai funcionar o processo? Aí, no momento em que se desenvolver o processo, cada uma das partes vai apresentar as provas que entenderem pertinentes a fim de alegar a veracidade do que alegam diante do processo, e a prova testemunhal é uma prova válida para se comprovar a prática do crime ou a inocorrência do crime também. Tá, nós temos algumas perguntas, de nossos telespectadores. Vamos ouvir a primeira pergunta. Meu nome é Dalva Andrade, eu sou aposentada. Gostaria de saber qual é a pena para o crime de racismo. Bom, acho que a gente já falou sobre isso aqui mais ou menos, né? Mas vamos lá. A Lei 7.716, ela estabelece uma série de quantidades de crimes que envolvem a questão de racismo, né? A injúria racial, ela está no Código Penal na medida em que o crime de racismo está capitulado na Lei 7.716. São diversas penas e tem uma gama de penas. Por exemplo, a mais alta ou a mais grave delas? Pena de reclusão de 1 a 5 anos. Tá? Quem pratica, incita, no artigo 20, salvo engano, da lei. Mas para até chegar a uma condenação, eu acho que a pessoa acusada ainda tem um longo caminho a percorrer. Não é isso? A se safar da pena, ou não? Não. A pena era aplicada de acordo com o devido processo legal e os parâmetros que a lei delimita. Então, se estabelece o devido processo legal para que se constate efetivamente a ocorrência do crime e logo após se aplica a pena diante dos limites que a lei também põe no sistema que nós chamamos de dosimetria da pena, qualificadas no artigo 59, 68 e demais do Código Penal brasileiro. Tá, nós temos mais uma pergunta e vamos ouvi-la. Meu nome é Amaro Paulo de Andrade Filho, sou comerciante em Alcobaça, Bahia. Quem sofre racismo tem direito à indenização por danos morais?
Então? Sem sombra de dúvida que tem esse direito. O crime de racismo, ele vincula, ele prejudica, ele atenta contra o direito de personalidade. Direito de personalidade hoje é amparado pela Constituição Federal pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e todo ato ilícito atentatório a esse direito de personalidade, nos termos do Código Civil, especificamente artigos 185, 186 e 927, legitimará então a responsabilidade civil. Tá, e até quanto, por exemplo, no caso de um ressarcimento, por exemplo, financeiro, até quanto que pode alguém receber com relação a isso? Tem alguma coisa prevista na lei com relação a isso também? Não, a lei ela estabelece princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É preciso, no momento que o julgador aplicar o dano moral e, logicamente, a medida educadora em valor pecuniário, leve em consideração a extensão do dano sofrido pela vítima. A jurisprudência ela estabelece diversos valores, é preciso fazer uma pesquisa jurisprudencial. Tá bom, temos mais uma pergunta, a última delas. Meu nome é Vassiliev e a pergunta que eu faço é: como a pessoa pode comprovar o crime de racismo? Por todos os meios de prova admitidos em lei. Então, filmagens, testemunhas, documentos e etc. Desde que seja um meio legal, é possível. Tá certo, doutor. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Estaremos sempre à disposição.